Vamos abrir Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Verso 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Verso 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E agora, a partir do versículo 25, que é o texto em que nós vamos nos deter, após esse contexto todo, né? Após a morte de Jesus, eles estavam entristecidos, desanimados, porque Jesus morreu, era a esperança deles, né? Como Messias, né? Então, a partir do versículo 25, Jesus lhes disse, né? Como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então, Cristo nesse momento está mostrando para eles a importância da revelação no Antigo Testamento. E através de profecias, através de tipos, símbolos, apontar para a pessoa de Jesus, né? Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Que momento extraordinário, hein? Pensou o próprio Senhor Jesus analisando com eles, desde lá do Pentateuco, desde o livro de Gênesis, transcorrendo pelos profetas, salmos, todos os livros históricos, tudo que falava a respeito dele. E começando, versículo 7, por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Por que é importante esse versículo? Porque o tema da palavra de Deus, o tema da Bíblia é a pessoa de Jesus. A pessoa dele, sua obra. E versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo Jesus, fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Esse momento que Jesus estava mostrando o que a revelação do Antigo Testamento apontava, falar sobre ele. O texto não diz quanto tempo demorou essa exposição, né, Cristo falando, né? Mas deve ter sido um momento maravilhoso, né? Já precisou analisar tudo que fala sobre ele, né? Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, ele que? Cristo, né? Deu graças, partiu e o deu a eles. E então os olhos deles foram abertos, que até então eles não estavam sabendo que era Jesus que estava com eles, eles não estavam entendendo, né? Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Versículo 32, outro versículo importante, chave também.
perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? A experiência que eles tiveram, quando Jesus estava explicando a palavra, eles não estavam entendendo alguma coisa maravilhosa estava acontecendo no coração deles, né? Que Jesus estava mostrando que as Escrituras falavam a respeito dele. Mas quando eles viram que era o próprio Cristo que estava com eles, que estava expondo o que o Antigo Testamento falava a respeito dele, eles sentiram o quê? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha a Escritura. Quer dizer, eles estavam tendo essa experiência maravilhosa, né? De Cristo expondo que o Antigo Testamento falava, tudo que falava a respeito dele. Eles sentiram o coração arder. Depois relacionaram, né? Porque a experiência que eles estavam tendo quando estavam ouvindo Jesus falar tudo que o Antigo Testamento falava a respeito dele, com o fato de saber que era o próprio Cristo. Será que hoje nós podemos ter a mesma experiência que esses discípulos que estavam no caminho de Emaús tiveram? Sim, através de quê? Do ministério de iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, entre outros ministérios, com o ministério em relação a Jesus, testemunhar a respeito de Jesus, revelar a pessoa de Jesus e glorificar Jesus. Vamos abrir Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 26. João, capítulo 15, versículo 26. Cristo falando: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Quer dizer, o Espírito Santo revelando a pessoa de Jesus, testemunhando a respeito de Jesus. E agora, João capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Versículo 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Versículo 15. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Naturalmente, a grande alegria do Espírito Santo é que Cristo seja glorificado. E o Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, ele tem realmente a alegria de poder no ministério de iluminação, nos iluminando, revelar a pessoa de Jesus nas Escrituras e glorificar a pessoa de Jesus. Por isso, se nós queremos realmente entender a palavra de Deus, devemos depender totalmente do ministério de iluminação do Espírito Santo. E quando nos aproximamos da palavra de Deus, para encontrarmos a pessoa de Jesus, tudo que ela revela, desde o Antigo Testamento, como eu falei, as profecias, os títulos, os símbolos, apontando para a pessoa de Jesus, como no Novo Testamento a respeito da vida, de sua morte, da sua ressurreição, como também as suas palavras, a maneira, as suas atitudes, o comportamento dele, enfim, tudo que fala a respeito de Jesus. E isso, quando nos aproximamos com essa atitude, não apenas, porque não devemos nos aproximar da palavra de Deus apenas para adquirirmos conhecimento, informações, mas nos alimentarmos da palavra, temos um encontro com a pessoa de Jesus. Quando nos aproximamos com essa atitude, na dependência do Espírito Santo, ele começa a revelar a palavra de Deus. Voltemos lá para o nosso texto de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. No versículo 27, Lucas, capítulo 24, diz que Jesus, começando por Moisés, ele ia expondo, né, no Pentateuco, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em outras palavras, a experiência que os discípulos tiveram, esses dois discípulos tiveram, de Jesus ir revelando tudo que o Antigo Testamento falava a respeito dele, nós podemos ter através do ministério de iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos revelando, à medida que nós vamos lendo, naturalmente, para isso nós precisamos ler de Gênesis ao Apocalipse, né? O Espírito Santo, à medida que nós vamos lendo, estudando, meditando na palavra de Deus,
À medida que nós ouvimos pregações, participando da escola dominical, enfim, todo o contato que nós temos com a palavra de Deus, nós vamos num processo cada vez maior, vamos cada vez conhecendo mais a pessoa de Jesus, conhecendo mais a pessoa de Jesus. E à medida que nós vamos conhecendo mais a pessoa de Jesus, isso naturalmente vai transformar nosso caráter, né? E o importante é o seguinte, muitas vezes nós nos aproximamos da palavra de Deus, mas não com aquela reverência, não como nos faz lembrar, igual me faz lembrar agora, vamos lá para Gênesis, desculpe, Êxodo, capítulo 3, vamos para Êxodo, capítulo 3, justamente aqui, naquele momento em que Moisés tem um encontro com o Senhor, com Cristo pré-encarnado, né? Ali na sarça, quando ele se aproxima da sarça que ardia, mas não era consumida, e no versículo 4 fala de Êxodo capítulo 3, o Senhor viu que ele se aproximava para observar-se. Quem é o Senhor? O Cristo pré-encarnado. Então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 5. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Naturalmente o local que estava a sarça não tinha nada de santo lá, mas porque para a presença do Senhor lá, se revelando para Moisés, o local era santo. Então eu insisto sempre, através de estudos ou pregações, mencionar isso. Nós devemos nos aproximar com muita reverência e com respeito diante da palavra de Deus, sabendo que nós estamos pisando em terra santa, que é a palavra de Deus. Quando nos aproximamos com reverência, com respeito, sabendo que nós estamos lendo a palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo, buscando o que a palavra de Deus fala sobre a pessoa de Jesus e a sua obra, isso é transformador, impactante. Isso é impactante. Vamos voltar para o nosso texto lá de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em toda a Escritura. Por isso, o crente não deve ficar só no Novo Testamento, não deve só ler provérbios e salmos, embora seja importante. Toda a revelação é importante, de Gênesis a Apocalipse. Então devemos fazer constantemente essa leitura, ler, estudar e tudo que nós pudermos fazer para entendermos mais as Escrituras, né? E como eu disse para você, nós podemos ter o mesmo tipo de experiência que esses discípulos tiveram. Naturalmente, à medida que você vai, através da dependência do Espírito Santo, que vai nos iluminando, que você vai entendendo a palavra, não só você vai entendendo o significado do texto e a intenção do autor quando escreveu aquele texto, como também a aplicação para as nossas vidas, aplicação para a nossa vida sobre o texto. Tudo isso nós dependemos do Espírito Santo. E quando nós vamos conhecendo Jesus cada vez mais, o Espírito Santo vai revelando o texto, ele vai revelando a pessoa de Jesus, do Senhor Jesus, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em toda a sua soberania, em todo o seu poder, em toda a sua santidade. Isso é tão transformador que à medida que nós vamos conhecendo cada vez mais o Senhor, mais nós vamos desfrutando de intimidade de um relacionamento pessoal com Ele. E a nossa adoração vai melhorar sem dúvida nenhuma. Por isso que no versículo 32, de capítulo 24, diz, perguntaram-lhe um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Nos expunha as Escrituras. Então, nós devemos ter prazer, devemos ter alegria nesses momentos que estamos lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, para conhecermos cada vez mais o Senhor. E qual é o resultado a nível prático? Já aconteceu com você alguma vez, de textos que você tem lido através dos anos e tal, e embora você entenda cada vez mais o texto e tal, mas muitas vezes você tem uma experiência, ainda que seja pontual, mas o ideal que se ele fosse diariamente, né? Que você está lendo um determinado texto,
que fala sobre a pessoa de Jesus e sua obra. De repente o Espírito Santo não só nos dá entendimento do texto, mas naquele momento ele revela de uma maneira extraordinária a pessoa de Jesus através da palavra, e exalta e glorifica tanto que você fica impactado e você fica até sem reação, não sabendo até o que falar. E normalmente a reação nossa em situações como essa, e sabemos de relatos de vários servos de Deus através da história, que quando, através do Ministério de Iluminação do Espírito Santo, tiveram uma compreensão profunda, mais profunda do que o habitual, sobre a pessoa de Jesus e sua obra, começam o quê? A adorar a Deus, louvar a pessoa de Senhor Jesus, louvá-lo, glorificá-lo, pelo conhecimento revelado através da iluminação do Espírito Santo sobre a pessoa do Senhor Jesus. Isso é transformador, isso é uma maravilha. Essa experiência, só quem a viveu, experimentou, pode realmente testemunhar como é importante isso. E uma outra coisa importante também, nós vamos abrir em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Aqui fala do batismo de Jesus, quando foi batizado por João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porque João sabia quem era o Cristo, né? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Versículo 17 que eu quero chamar a atenção. Então uma voz dos céus disse: quem é? Deus Pai. Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Este é meu Filho amado em quem tenho contentamento, em quem me deleito. Em outras palavras, nada agrada mais o Pai do que a pessoa do Filho. Não tem nada que dê mais alegria ao Pai do que nós podemos compartilhar com Ele a respeito do Filho. Então, você quer enriquecer a tua adoração? Muitas vezes, quando você se aproxima do Pai, você não sabe muito bem o que falar. Às vezes as suas orações ficam reduzidas a pedir ou agradecer, interceder, né? Mas a comunhão com Deus Pai, você quer enriquecer, a chave está aqui, versículo 17. Então uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado em quem me agrado. Bom, se o que dá alegria ao Pai é a pessoa do Filho, e se o Espírito Santo, através do ministério de iluminação, nos dá o entendimento do texto, nos dá aplicação, e ao mesmo tempo, nesse processo pelo qual nós vamos lendo a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, nós vamos crescendo cada vez mais no conhecimento de Jesus, e naturalmente a nossa intimidade com Ele, no relacionamento com Ele, Jesus, tem algo melhor para nós compartilharmos com o Pai do que falarmos com o Pai a respeito do que o Espírito Santo tem revelado a respeito da pessoa de Jesus. Se o Espírito Santo tem testemunhado, revelado a pessoa de Jesus, se o Espírito Santo tem glorificado Jesus através do ministério de iluminação da palavra, e eu me aproximo de Deus Pai, e compartilho com Deus Pai tudo aquilo que eu tenho aprendido através do ministério de iluminação do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus e sua obra, nada pode trazer mais alegria ao Pai, mais deleite a Deus Pai, do que nós compartilharmos com Ele o que nós estamos aprendendo a respeito do seu Filho. E naturalmente, à medida que nós vamos compartilhando com o Pai a respeito do que nós temos aprendido a respeito do Senhor Jesus, pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, também nós podemos compartilhar com o Pai o que o Cristo revelado nas Escrituras, através do ministério do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, o que isso significa para nós. Então você terá momentos maravilhosos, vai enriquecer a sua adoração quando você começa a compartilhar com o Pai a respeito da pessoa do Filho. E voltando lá para Lucas, capítulo 24, Lucas,
capítulo 24. Eu te desafio a se aproximar da palavra de Deus, estudar, ler, estudar, meditar, e também quando estiver ouvindo uma pregação, ficar atento, pensando o que eu posso aprender sobre a pessoa de Jesus e sua obra. Pedir ao Espírito Santo, a Deus Pai, que através do ministério do Espírito Santo de iluminação, nos revela a pessoa de Jesus, glorifica a pessoa de Jesus. E nós vamos experimentar o que aconteceu com os discípulos, conforme o versículo 26 de capítulo 24 de Lucas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Versículo 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em outras palavras, quando nós começamos a depender do Espírito Santo, nos aproximarmos da palavra de Deus, o Espírito Santo vai revelando tudo que a palavra de Deus fala, desde lá de Gênesis até Apocalipse, a respeito da pessoa de Jesus. E vai ser outra coisa maravilhosa também, é o que está no versículo 32. E perguntaram-se uns ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Você quer ter esse tipo de experiência? Você quer ter esse tipo de experiência? De ter o coração, como fala, interessante, queimando pelo fato de você estar conhecendo a pessoa de Jesus cada vez mais, pelo fato de o Espírito Santo revelar e glorificar a pessoa de Jesus? Então você pode dizer: não estava o meu coração queimando, enquanto o Espírito Santo me iluminava para entender as Escrituras? Este é o desafio. Este é o desafio. Conhecer a pessoa de Jesus. E vamos abrir agora em 2 Pedro. 2 Pedro, último capítulo. 2 Pedro, último capítulo. Capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um grande desafio para você, para mim, é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Através do quê? Do ministério de iluminação do Espírito Santo, pelo qual ele revela a pessoa de Jesus e o glorifica através das Escrituras, que ele mesmo inspirou, o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por esse ministério de iluminação do Espírito Santo. Que nós possamos realmente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa dependência do Espírito Santo nós tenhamos aquela experiência que os discípulos de Maús tiveram. Que o coração aquecia à medida que Jesus ia mostrando tudo o que o Antigo Testamento falava a respeito dele. Pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.